Pessoal, vamos para a parte 2 do tema posição do STF quanto ao Tribunal de Contas. Essa tabela que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, trata da possibilidade de requisitar informações bancárias. Serve não só para quem está estudando para o Tribunal de Contas, serve também para todos os órgãos que eu vou listar aqui, tá? Essa tabela é super importante porque a gente vai trabalhar, por exemplo, a polícia pode requerer diretamente informações bancárias. A gente está vendo aqui que não, né? Não pode a polícia requerer diretamente as informações bancárias. É necessária autorização judicial. Pode o Ministério Público requerer diretamente? Também não, pessoal. Em regra, é também necessária autorização judicial. Agora a gente tem uma exceção, né? O Ministério Público pode requisitar informações de contas públicas diretamente, sem precisar de autorização judicial, quando o objetivo for proteger o patrimônio público. Então, essa é a regra. É lista a requisição de informações bancárias de contas públicas para proteger o patrimônio público sem configurar quebra ilegal de sigilo bancário. Então, o Ministério Público, em regra, não pode requisitar diretamente informações bancárias, necessita sim de autorização judicial, porém, a gente tem essa regra aqui, que o Ministério Público pode requisitar informações bancárias diretamente quando o objetivo for proteger o patrimônio público. Isso não é considerado quebra de sigilo bancário. E o Tribunal de Contas, pessoal? O Tribunal de Contas também não pode requerer diretamente. É necessária a autorização judicial. Só que o Tribunal de Contas ele pode acessar informações, por exemplo, sobre operações de créditos que envolvam recursos públicos, sem que isso configure quebra de sigilo bancário. Então a gente tem algumas exceções. Então imaginem, o Tribunal de Contas ele quer ter informações ali de uma operação de crédito originária de recurso público. O Tribunal de Contas pode requerer essa informação ao ente? Pode. Necessita de autorização judicial? Não necessita. Por quê? Porque isso não é quebra de sigilo bancário. Beleza, pessoal? Gostou? Então, esse quadrinho é super importante. Eu vou trazer uma outra parte desse quadrinho aqui que vai ter todos os bizus que você precisa. A Receita Federal pode requerer diretamente? Ele pode ter acesso às informações dos bancos pelo fisco, mas esse acesso à informação ele não configura quebra de sigilo. Como que esse acesso da Receita Federal ele consegue ter acesso às informações bancárias? Ele consegue pelo artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. E nesse caso, você tem que ter um processo administrativo tributário em aberto, você tem que justificar, e na verdade não está tendo quebra de sigilo bancário, apenas a requisição de informações sem que configure quebra de sigilo. Beleza? A gente não está falando aqui de quebra de sigilo bancário quando a Receita Federal solicita informações bancárias de um contribuinte específico. Só que tem que cumprir todas as regras lá previstas na Lei Complementar 105 de 2001. Agora, a Receita Estadual, Distrital e Municipal pode também? Pode, mas deve observar sua esfera de competência conforme a Lei Complementar 105 de 2001. Beleza? E a CPI? Olha, a gente tem aqui, né? CPI federal, estadual e distrital. Pode sim a CPI ter acesso diretamente a informações bancárias quando a CPI é federal, estadual e distrital. Por quê? A CPI municipal não pode requerer diretamente. Necessita sim de autorização judicial. Beleza? Então,
Guarda essas informações aqui. A gente vai tratar agora, pessoal, de competência de fiscalização. Isso é super importante. Então, por exemplo, em um convênio em que a União envia dinheiro ao Estado para a construção de uma escola, o recurso é de quem? É da União para ajudar a escola. Nesse caso desse convênio, é o Tribunal de Contas da União que fiscaliza. Isso é super importante. Inclusive, a competência para julgar as contas de um convênio é do Tribunal de Contas, lembra que eu falei isso para vocês? E quem vai fiscalizar? Qual o Tribunal de Contas que vai fiscalizar? Se o convênio é realizado entre a União e um Estado ou município, como o recurso é da União, é o Tribunal de Contas que fiscaliza. A Controladoria Geral da União também pode ajudar nessa fiscalização. Agora a gente tem aquela situação que é a repasse de receita de impostos. Então, por exemplo, tantos por cento do IOF é distribuído para os estados, tantos por cento do IPI e do imposto de renda é distribuído aos estados e aos municípios. Esse dinheiro, ele não é da União, a União apenas arrecada e envia para o estado, envia para o município. Nesse caso, não é o TCU que tem a competência para fiscalizar. Como o recurso é do estado, é do município, você tem ali que o Tribunal de Contas, que esse município ou estado está jurisdicionado, que vai fiscalizar. No caso, são os TCEs, né? Como regra, o TCE. Vamos pensar assim para ficar mais fácil. Então, no caso do convênio, a União é a dona do recurso. E aí ela repassa para o Estado por meio de convênio. Nesse caso, o Tribunal de Contas da União fiscaliza. Mas esses repasses legais, repasses obrigatórios, esses repasses que a União apenas está fazendo o papel de arrecadar, mas envia depois para o ente, nesse caso, quem vai fiscalizar é o Tribunal de Contas do Estado. Beleza? Eu fiz um quadrinho aqui, pessoal, para tentar ajudar vocês. Então, esse quadrinho está aí na sua tela, olha. Tipo de transferências: convênio, acordo, reajuste. Perceba, é o Tribunal de Contas da União. Por quê? A União repassa recursos voluntariamente aos estados, Distrito Federal ou municípios por meio de convênios. Já aquelas transferências compulsórias ou legais, a gente tem aqui que os recursos pertencem aos estados, Distrito Federal ou município. A União só arrecada e transfere para esses entes. Então, nesse caso, é o TCE, é o Tribunal de Contas do município, é o Tribunal de Contas municipal, dependendo se for Rio ou São Paulo. Então, você tem aqui esses repasses, por exemplo, o repasse do Fundo de Participação Municipal, o Fundo de Participação dos Estados, que são apenas arrecadados e repassados pela União. Quem vai fiscalizar são os tribunais de contas dos estados, beleza? A mesma coisa serve para os royalties. Exploração mineral, exploração hídrica, não é o TCU. Agora, os repasses relacionados ao Fundo de Saúde e o Fundeb, nesse caso, você tem uma fiscalização conjunta. O TCU fiscaliza a aplicação de recursos federais, mesmo após incorporados ao patrimônio do ente. Recurso da União, mesmo incorporado ao ente por conta de Fundo de Saúde, Fundeb, aqui sim você tem essa fiscalização conjunta. Você levou isso para a prova, você não vai errar. Não tem como. Então, eu tive esse trabalho aqui para deixar bem mastigado para vocês, beleza? Então, pessoal, eu vou trazer aqui, olha, uma jurisprudência super importante relacionada a esse tema. O STF já consolidou o entendimento de que o TCU tem competência para fiscalizar diretamente a aplicação de recursos federais, mesmo quando eles são transferidos aos estados e municípios de forma descentralizada, como no caso de repasses por fundo ou programas específicos. É o caso aqui, Fundo de Saúde, Fundeb.
Beleza? A competência para fiscalizar a aplicação de recursos da União repassados ao fundo lá do Distrito Federal é do Tribunal de Contas da União. Mais uma decisão aí. Essa decisão aqui nem é tão importante. Essa decisão aqui que é mais. Essa aqui é super importante. Cair, você vai lembrar dessa aula e vai acertar essa questão. Caiu na prova, tu vai lembrar dessa aula. Beleza? Então vamos continuar aqui, pessoal. Mais uma situação aqui muito importante que está relacionado àquelas sentenças proferidas em processo penal. Aqui a gente tem uma regra super importante. Por quê? Não vincula as decisões do Tribunal de Contas todas as decisões proferidas no judiciário, não. Principalmente em processo penal. A gente vai ver qual que vincula aqui. Então, olha, sentença proferida em processo penal poderá servir de prova em processos administrativos apenas se a decisão concluir pela não ocorrência material do fato ou pela negativa de autoria. Então, a não ocorrência de material do fato é que lá dentro do judiciário o réu conseguiu provar que realmente não ocorreu o fato. A gente teve a não ocorrência material do fato. Ou teve, mas ele não é o autor. Então, nesse caso, o Tribunal de Contas ele vai utilizar isso como prova para fundamentar sua decisão. Como que ele pode punir uma pessoa que se lá no judiciário já foi provado que ela é inocente? Não faz sentido, né? Ou que nem ocorreu esse fato, não faz sentido. Agora, imagina o seguinte, a pessoa não foi punida por falta de provas, ou a pessoa não foi punida porque foi prescrito, o processo foi arquivado. Ainda assim, o Tribunal de Contas pode tomar uma decisão que vá contra essa pessoa, tá? Pode aplicar multa, pode ter uma decisão dessa. Por quê? Porque não está relacionado com não ocorrência material do fato ou não está relacionado à autoria do réu. Ele não conseguiu provar que não foi ele que fez. Então você só vai ter servir como prova apenas nesses dois casos aqui, beleza? Servir como prova, assim, para poder dar a decisão de inocência mesmo. Olha, eu não teve esse fato, está provado, provei na justiça. Ou teve o fato, mas não fui eu. Não tem por que o Tribunal de Contas punir. Realmente, não tem por que punir. Nesse caso, ele conseguiu provar. Beleza? Isso aqui é super importante, tá? Isso aqui é super importante e pode cair na sua prova. Existe uma questão que cai toda hora, pessoal, e aí eu trouxe o fundamento disso, é porque algumas normas locais queriam colocar a seguinte situação. Poxa, a gente faz a licitação, o Tribunal de Contas fala que está errado. A gente faz os contratos aqui, depois de uma licitação, aí fala que o contrato foi feito com vício. Poxa, então a Assembleia Legislativa foi lá e falou o seguinte: Tribunal de Contas, você vai ter que realizar exame prévio de validade de todos os contratos firmados com o poder público. Exame prévio, vai ter que ver todos. Pessoal, é impossível, né? O Tribunal de Contas ele não pode trabalhar assim para os entes. Os entes têm que ter a capacidade de poder executar os seus contratos de forma legal, né? A legislação está aí, faça concurso público, faça os cursos necessários para poder fazer uma licitação bem fundamentada, poder fazer contratos bem feitos. Você tem ali a assessoria de cada órgão. Então, não existe essa possibilidade. Só que eles fizeram essa lei. E aí, o STF teve que declarar inconstitucional qualquer norma local que estabeleça a competência do Tribunal de Contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público. Então, ele vai contar uma historinha dizendo que norma local veio fazer isso assim com uma boa intenção, porém a gente viu que não pode, beleza? Não pode, não tem essa possibilidade. Pessoal, um assunto bem importante
importante também, que vem caindo na prova, é em relação à organização e competência dos tribunais de contas. Porque as assembleias legislativas, elas estão entrando elas estão entrando com projetos de lei, tratando, por exemplo, o caso que a gente viu agora sobre exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público. Então foi feita uma discussão sobre de quem é a iniciativa para poder tratar de organização e competência dos tribunais de contas. Isso aí ficou bem evidência nos últimos anos. Eu estou tentando puxar a palavra correta aqui, mas assim, está bem evidente que está tendo um pouco de conflito em alguns estados. A gente está tendo esse problema de iniciativa legislativa. Por exemplo, o Tribunal de Contas às vezes não manda a lei que deveria para poder melhorar a organização e competência, ou então o Poder Legislativo ele está querendo que o Tribunal de Contas caminhe por uma direção, e aí o STF decidiu, e a gente vai ter que levar para a prova. Iniciativa legislativa, preste atenção, sobre estrutura e organização. Iniciativa legislativa exclusiva cabe ao Tribunal de Contas deflagrar processo legislativo sobre estrutura e organização. Muito importante isso, tá? Então, não pode o legislativo, tá bom? Ó, vedação ao legislativo. Não pode apresentar emendas impertinentes ao tema originalmente proposto. Então, o Tribunal de Contas tem iniciativa legislativa exclusiva de enviar o projeto de lei sobre organização e competência. Só que aí, o legislativo, ele quer fazer emendas. Pode? Pode fazer emendas, mas tem que ser pertinente ao tema originalmente proposto. Além disso, não pode apresentar emendas que aumentem despesas, tá bom? E aí, você tem essas regras que são importantes. Outra coisa, pessoal, olha, não pode o Poder Legislativo fazer revogação de dispositivos de lei orgânica do Tribunal de Contas por meio de emenda. Não pode, tá? Não pode o Poder Legislativo fazer revogação de dispositivos da lei orgânica do Tribunal de Contas por meio de emenda. Não pode o Poder Legislativo revogar ou fazer a regulação de atos processuais por resolução. Não pode, por exemplo, fazer fixação de multa dobrada para infratores reincidentes. É tudo aquilo que normas de prescrição que beneficiem pessoas envolvidas em processo. São todas as questões que eu tirei da prova, de provas recentes, mas na verdade, porque o vício era do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não poderia dar início a isso. É o Tribunal de Contas. Além disso, foi discutido, por exemplo, se o Tribunal de Contas poderia criar um órgão para assessoramento e consultoria jurídica do Tribunal de Contas. Porque, poxa, você já tem um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Mas aí alguns tribunais de contas, provavelmente por conta ali de muito trabalho e essas coisas, queria criar o seu próprio órgão de assessoramento e consultoria jurídica. E aí o STF decidiu que é constitucional a criação de órgão para assessoramento e consultoria jurídica de Tribunal de Contas, podendo, todavia, realizar a representação judicial da Corte, exclusivamente nos casos em que discutidas prerrogativas institucionais ou autonomia do TCE. Então, pode sim ser criado esses órgãos de assessoramento. Não necessariamente precisa, por exemplo, você acreditar que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas deveria atuar como assessoramento e consultoria jurídica. Não. Tá bom? O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas tem outras funções. Aqui é
assessoramento e consultoria jurídica do Tribunal de Contas. Por exemplo, o Tribunal de Contas acredita que sua prerrogativa institucional ou autonomia do Tribunal de Contas do Estado está sendo ferida e precisa entrar na justiça ou se defender dentro de um processo. Aí, esse órgão dentro do TCE, que é para assessoramento e consultoria jurídica do Tribunal de Contas, pode atuar. Essa foi a ideia. Beleza? Agora é importante, tá? É inconstitucional o aproveitamento de servidores titulares de cargos por designação para atuarem como advogados do Tribunal de Contas. E aqui foi legal a decisão também. Você pode criar o órgão, mas você vai ter que fazer concurso específico para esse órgão. Não dá para fazer aproveitamento de servidor titular de cargo público para trabalhar como advogado do Tribunal de Contas. Você vai ter que abrir concurso para advogados de tribunais de contas, porque você criou esse órgão, não tem como aproveitar servidores para trabalhar como advogado e atuar como advogado do Tribunal de Contas, não. Então, ao mesmo tempo que é constitucional a criação de órgão, é inconstitucional esse aproveitamento de servidor para trabalhar como advogado do Tribunal de Contas. Pode atuar dentro do órgão? Pode, atividades burocráticas. Mas para atuar como advogado, precisa ter um concurso específico, né? Precisa ter um concurso específico. Beleza? Algumas outras situações aqui que são importantes, pessoal, mas que é mais rápido. Por exemplo, olha, impossibilidade de reeleições ilimitadas. Então, alguns tribunais de contas queriam colocar que o presidente do Tribunal de Contas fosse eleito ilimitadamente, de forma toda hora não tivesse prazo. Pode ser reeleito ilimitadamente. Vai ser o mesmo presidente se quiserem. Não pode. Isso fere os princípios republicanos e democráticos. Existe a necessidade de alternância no exercício do poder para a gente poder cumprir esse princípio republicano da democracia. Então, existe essa impossibilidade de reeleições ilimitadas. É inconstitucional se não tiver essa previsão. Beleza? Um assunto bem interessante também são os valores arrecadados das multas. Ficou muito em voga, né? O Tribunal de Contas aplica uma multa. Para quem vai esse dinheiro? E aí é muito importante a gente ficar esperto quanto a isso. As multas aplicadas pelos tribunais de contas de titularidade do ente federativo e a eles vinculados, cabe ao ente federativo definir a sua destinação, inexistindo a obrigatoriedade de vinculação a fundos administrados pelo Tribunal de Contas. O que ele está querendo dizer aqui? Lembra que a gente falou quem era titular para poder fazer a execução das multas decorrentes de dano? Nesse caso, as multas decorrentes de dano pertencem aos municípios. O município teve dano, o Tribunal de Contas foi lá, fez a multa que é decorrente de dano ao erário. Essa multa tem que ser executada pelo município e essa multa pertence aos municípios. Beleza. E as multas simples? O Tribunal de Contas ele não faz a execução de multa simples. Quem faz a execução são os estados. O estado, o ente federativo que está vinculado ao Tribunal de Contas, que vai fazer a execução dessas multas simples. Eu vou falar sempre o estado, que é mais fácil, tá, pessoal? Mas aqueles lugares que tem Tribunal de Contas municipal, tipo o TCM São Paulo, o TCM Rio, aí no caso vai ser o executivo. Mas pensa o seguinte, o Tribunal de Contas do Estado. Então, o executivo do Estado vai fazer a execução dessas multas. Agora, para quem vai o dinheiro? Vai ficar no executivo? Ou tem que enviar esse dinheiro para o Tribunal de Contas? Aqui, não existe essa obrigatoriedade de vinculação a fundos administrados pelo Tribunal de Contas, não, tá? Então, o Tribunal de Contas pode aplicar multa simples por inobservância? Pode. Pode aplicar multa simples. Até aqui tranquilo. O Tribunal de Contas, ele pode executar? Não. Quem executa é
o ente federado. No caso ali vai ser o chefe, o executivo, né? O executivo vai fazer a execução. E esse dinheiro arrecadado? Esse dinheiro arrecadado não é obrigatório, né? Não é obrigado a enviar ao fundo administrado pelo Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas queria fazer um fundo. Eu apliquei a multa simples, a pessoa que recebeu a multa pagou e envia o dinheiro para esse fundo administrado pelo Tribunal de Contas. E aí o executivo não é obrigado, não. Não é. Tá bom? Esse dinheiro é doente. E aí cabe ali a lei determinar para quem vai ficar esse dinheiro. Não necessariamente existe a obrigatoriedade da lei dizer que esse dinheiro tem que ir para o fundo administrado pelo Tribunal de Contas. Beleza? Então isso aí tem caído bastante também. Cai pouco ainda, mas é um assunto que já está aí dentro dos próximos certames, tá? Os certames mais recentes. Pessoal, agora teve uma situação aqui no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro que a gente teve vários conselheiros titulares que ficaram impossibilitados de exercer o seu mandato, né? Por conta de terem sido afastados. Então, de 7, foram afastados 6. Só que a gente tem, pessoal, apenas 3 conselheiros substitutos. E aí, veio uma norma estadual que vedava a participação simultânea de mais de um auditor substituto. Ou seja, 6 conselheiros efetivos foram afastados, então ficaram só um. Só ficou um conselheiro, a doutora Mariana. Só ficou a doutora Mariana. E a gente tinha 3 conselheiros substitutos. Só que tinha uma norma do Rio de Janeiro que dizia o seguinte: lá no plenário só pode participar apenas um conselheiro substituto. Poxa, a gente podia ter 4 pessoas julgando. Podia ter um que é o conselheiro efetivo e mais os 3 substitutos. Aí veio essa norma e falou assim: não, é vedada a participação simultânea de mais de um auditor substituto. E aí o STF declarou inconstitucional essa norma. Não faz sentido. Se você não tem os outros 6 e você tem 3 substitutos, que a lei prevê 3 substitutos, os 4 aqui, né? 1 mais 3 vão poder trabalhar, porque é inconstitucional norma estadual que vede a participação simultânea de mais um auditor substituto. Não tem isso, não tem nada disso na Constituição, e inventaram moda no Rio de Janeiro, e aí você vai levar isso para a prova. Qualquer norma estadual que vede a participação de mais de um auditor substituto é inconstitucional. Beleza? Então, outra coisa também aqui, a gente teve algumas decisões relacionadas aos auditores substitutos. Então, a gente teve essa decisão aqui, que foi super importante, né? Que é inconstitucional a participação, a norma estadual que vede a participação de mais de um auditor substituto. Uma outra decisão importante aí, para garantir aí dos trabalhos dos auditores estaduais, é que o STF decidiu que os auditores substitutos têm as mesmas garantias dos magistrados do Tribunal de Justiça correspondente, beleza? É uma importante decisão aí. Outra coisa também, teve uma norma estadual de um ente que estabeleceu que o subsídio dos auditores de contas seria fixado com diferença não superior a 10% daquele fixado para o cargo de conselheiro. Não há inconstitucionalidade nessa norma, tá? Isso porque, quando não estão em substituição, os auditores desempenham as mesmas funções judicantes dos conselheiros. Presidem a instrução de processo, são relatores naturais de processo dos órgãos e ministérios a eles vinculados, autorizam auditorias, determinam inspeção, diligência, beleza? Então, não existe inconstitucionalidade de uma norma que prevê que o subsídio dos auditores seja fixado com diferença não superior a 10%. Beleza?
E, por fim, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é considerado um Ministério Público especial. Ele encontra-se organicamente inserido na estrutura da respectiva Corte de Contas, motivo pelo qual não detém autonomia administrativa e orçamentária. Então, quem detém autonomia administrativa e orçamentária é o Tribunal de Contas. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não tem por que ter autonomia administrativa e orçamentária. Faz parte da mesma estrutura. Então, nesse caso, o Ministério Público pleiteou autonomia administrativa e orçamentária, mas não. Organicamente, o Tribunal de Contas, ele e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a gente tem que pensar assim, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas encontra-se organicamente inserido na estrutura do Tribunal de Contas, assim como está inserido também a Secretaria-Geral de Controle Externo, a Secretaria Administrativa, a Presidência, a Ouvidoria, a Corregedoria, beleza? Então, quando se fala de autonomia administrativa e orçamentária, apenas o Tribunal de Contas que possui. Beleza, pessoal? Finalizamos a nossa aula aqui. Aula muito boa. Vocês vão acertar tudo relacionado à jurisprudência do STF contra o Tribunal de Contas. Essa aula foi dividida em 2 partes, tá? Não esqueça de assistir a primeira também. Tamo junto. Até daqui a pouco. Valeu!